Você está preparado para a liberdade? Parei as minhas atividades aqui do Aras para gravar esse vídeo para vocês. Aproveitando que nós temos aqui, ó, nosso protagonista desse vídeo, raio de luz. Tá lá no fundo, tá solto no momento de diversão dele, de interação, para trazer essa reflexão. Você está preparado para a sua liberdade, para realizar o seu sonho, para viver aquilo que você tanto almejou? Por que eu tô trazendo raio de luz nesse exemplo? Esse cavalo aqui, ele é um cavalo que foi criado numa baia fechada. Ele tem mais ou menos de 6 a 7 anos. Então ele nunca conheceu uma fazenda, um piquete, um pasto ou um lote que seja completamente disponível para ele correr, se divertir, aproveitar. E o cavalo, ele tem, por natureza, a necessidade de correr, de trabalhar, de andar. É a funcionalidade dele, né? Ele veio, Deus criou esse animal para isso. E Deus te criou também para uma funcionalidade, para um propósito maior. E Deus te preparou, te deu características, competências, habilidades. Ele te colocou numa situação, no meio de uma família que te forjasse para que você desenvolvesse tudo aquilo que ele sonhou para você. Do mesmo jeito que ele criou um cavalo, que ele criou raio de luz para que ele desenvolvesse aquilo que Deus sonhou para ele, para que ele executasse os sonhos de Deus aqui na Terra. E aí, ele criou numa condição completamente atípica. E quando ele está solto, não sei se dá para ver, acho que não, depois eu vou pôr aqui na tela, aqui na lateral, como ele foi criado numa situação atípica, fora do espaço do habitat natural dele, ele desenvolveu vícios, hábitos que são penosos para ele e que ele não consegue se desfazer. E aí, quando ele atinge a tal sonhada liberdade dele, que ele veio parar aqui no nosso Aras, onde ele tem esse espaço para correr, para ele aproveitar, para ele extravasar, para ele pôr a energia dele para fora, para ele expressar o comportamento natural dele, o que acontece? Ele fica exatamente como ele fica na baia. O comportamento natural dele. Isso é um desvio, isso é um vício, isso é algo que foi desenvolvido por excesso de estresse, por ficar muito fechado. Quem é mais entendido de cavalo aí vai saber exatamente o que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero falar é que, se você não se preparar, observar os seus hábitos, os seus comportamentos, compreender o meio que você veio, entender a sua real identidade em Deus e para que ele te chamou, para que ele te criou, quando você atingir a sua liberdade, quando você estiver solto, quando você estiver diante do seu sonho, quando você estiver diante daquilo que você tanto desejou, que Deus desejou para você não vai saber o que fazer. Aí você vai continuar repetindo esses hábitos errados, prejudiciais, esses vícios que te mantêm aprisionado naquele lugar, mesmo sem você estar preso. E tem muita gente que não consegue lidar com essa tal dessa liberdade, lidar com essa realização dos sonhos. Eu fui uma dessas pessoas. Eu preciso aqui dividir as minhas dores com vocês. Eu fui uma dessas pessoas que muitas vezes chegou à realização de um sonho e não soube lidar com ele. E, de uma certa forma, tá tudo bem, porém, tem consequências. E essas consequências, elas podem ser para o resto das suas vidas e não ficar só em você, e sim estender a quem está perto de você. Prepare-se para o seu sonho. Então, primeiro, você tem que sonhar. Você tem que buscar a realização desse sonho com todo o ímpeto, com todo o fervor e amor e colocando Deus em primeiro lugar. Buscando Ele nas suas orações, na sua rotina, na sua comunhão, na sua intimidade com Ele. Porque Ele vai te revelar o para onde você vai, o como você vai e o principal. Para você soltar aquele lugar que você estava. Para você renunciar àquelas velhas práticas que te mantinham naquele lugar aprisionado, para você viver e realizar o seu sonho com total liberdade, de uma forma extraordinária, mais do que você pensou e imaginou, porque Deus é especialista em fazer mais do que pensamos e imaginamos. Porém, você tem que ter consciência de onde você estava, quem você é em Deus, para onde você está indo, sabendo que lá vai ser um lugar muito melhor do que o que você está, você pode ter certeza disso, e se desprendendo, se libertando, se soltando, abrindo mão desse falso controle, abrindo mão dessas falsas expectativas
de que aquele lugar que você está é confortável, é bom, dessa falsa realidade, dessa ilusão criada, para que você viva a sua liberdade e não fique igual o raio de luz lá no fundo, ó, parado como se estivesse preso por causa de um condicionamento errado de uma vida. Você tem a oportunidade de mudar hoje a vida que você levou até aqui. Então ore, busque a Deus e leia Romanos 12, 2 por completo. Leia Romanos 12 por completo, o capítulo inteiro, para você entender o contexto, para você entender a ideia do autor, que foi Paulo. E leia Romanos 12, 2, que fala sobre a renovação da mente, mas ela não é uma renovação da mente independente. E você vai ler o versículo e você vai compreender mais o que Deus, e agora Jesus, que é o nosso Salvador, que veio aqui para nos ressignificar e nos dar a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação por completo em Deus, quer para as nossas vidas. Não sejam mais raios de luz e estejam prontos para viver a sua real liberdade, que ela está em Cristo Jesus e que vai te levar para Deus e que você vai viver uma plenitude, uma realização mais do que você pensou e sonhou.